Prontinho. Começou aí para todo mundo? Começou. Sim. Então é isso. Boa noite para quem estiver assistindo, independente do tempo e espaço em que isso aconteça. Esse é nosso último ciclo de conversas, último dia, que é parte do Fundo Municipal de Cultura de 2021, no qual o Cadela foi contemplado. E aí esse projeto ele teve algumas etapas, uma delas foi a realização de um ciclo de performances de 5 ações pela cidade de Belo Horizonte, ocupando 5 territórios diferentes, dentre eles monumentos, avenidas, feiras, museu. E agora, depois de um tempo da realização dessas ações, a gente se encontra novamente online. E aí a gente encontra online porque está cada uma num canto, para trocar uma ideia sobre esse processo criativo, sobre a execução desse projeto. A gente conta também que, a partir de agora, a gente libera o acesso ao vídeo documentário do projeto, que vai ficar liberado no YouTube, gratuitamente por 6 meses, a partir da data de hoje, 6/9/2023. Esse vídeo documentário foi feito, né, junto da equipe do Cadela. A gente realizou o processo de filmagem da feitura das ações e também dos ensaios que aconteceram, ensaios entre muitas aspas, ao longo dessa criação. O bate-papo de hoje chama Processos Criativos Anticoloniais, é um compartilhamento do processo criativo dessa edição do Cadela. Quem está aqui é a Freda Morim, eu, Sara Bicha, Rafael Bacelar, João Nin e o David, que estava anunciado, não vai conseguir estar hoje. Então é isso. Eu acho que a gente já se apresentou, né, nos outros dias da live. Quem tiver curiosidade aí de saber um pouquinho de cada uma, só ir aí descer no site, no YouTube, nessa plataforma que as coisas estão, que aí tem as pessoas todas se apresentando. E é isso, a gente começa essa conversa. Vocês acham que por onde, assim, a gente começa a puxar esse bafo? A gente vai cronologicamente do processo? Podemos. Pode ser, né? Sim. Alguém quer começar contando ou eu vou? Começar. Que você picou? Pode começar. Tá. Você pode comentar, Idla, e eu queria sugerir também, né, já que a gente vai falar sobre... Então, boa noite a quem está aí também acompanhando, ouvindo, quando quer que seja que esse áudio ou essa imagem seja reproduzida. Como a gente está se propondo a falar sobre os processos criativos, eu acho que seria interessante, né, eu acho que é bom a gente falar sobre o todo, né, todo mundo falar sobre o todo, mas cada um falasse sobre as áreas, né, dentro da cadeia produtiva, no qual esteve responsável, porque eu acho que aí a gente consegue decupar melhor também as impressões, os sentimentos, as emoções, e de tudo que pode ter atravessado, né, esse processo todo. Então, assim, eu estive, né, no Cadela como coordenadora de produção. Aí cada um, antes de falar, podia falar qual era a função também dentro do projeto, para a gente demarcar bem, assim, né, as funções, e a partir disso a gente tecer essa conversa, de algum modo. Chique. Então tá, meu nome é Idila Silmarov, eu fiz a idealização do projeto como um todo e, de algum modo, eu venho apontando alguns caminhos ao longo desse tempo da plataforma, né? Tem 3 anos que a gente trabalha junto, então, ao longo desse tempo, eu venho desenhando um pouco alguns elementos desse processo de criação. Assim, no caso dessa ação em específico, que a gente chamou de Cadela, Ação Anticolonial e Legítima Defesa, a gente começa a pensar esse projeto a partir de um mapeamento feito na primeira edição do Cadela, né? A gente faz uma primeira edição em 2021, via o Festival Panorama de Dança, da edição Panorama Raft, e ali a gente faz um estudo cartográfico dos vários monumentos coloniais que tem na cidade de Belo Horizonte.
No caso do Festival Panorama, a gente decide ocupar uma praça para a realização do vídeo performance, e aí quando vem essa oportunidade de fazer a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a gente começa a pensar em fazer esse ciclo de performance nesses outros monumentos que nós cartografamos. Óbvio que a gente não dá conta ainda, né? A gente ainda não fez uma cobertura de todos esses monumentos que tem em BH, e que a gente também... que faltam tantos monumentos coloniais quanto outros monumentos que não tem necessariamente ali uma imagem representada de um homem colonizador ou de uma memória colonizadora, né? A gente tem uma série de estudos assim em relação a isso a ser feito na cidade ainda. Mas aí, nesse caso, no caso de agora em específico, a gente decide ocupar o monumento às Três Raças, que é uma homenagem à miscigenação racial brasileira, que vai citar, né, via 3 imagens, a Batalha dos Guararapes, que foi uma batalha feita com o exército português, um exército de pessoas pretas e um exército de pessoas indígenas contra a invasão holandesa. Então, a gente decide ocupar esse monumento que vai homenagear essa miscigenação. A gente ocupa o Museu de Arte da Pampulha, entendendo o museu também como esse espaço colonial que vai, de algum modo, representar, colocar corpos ali para serem representados, mas esses corpos, a gente, né, questiona vários elementos desses modelos de representação. A gente ocupa a Feira Abiaiala, que é uma feira indígena migrante que acontece em Belo Horizonte, que é um espaço de respiro para a população indígena e imigrante dentro da cidade. É uma feira super importante, ela é articulada junto, em parceria com o Cio da Terra e com o Comitê Indígena Mineiro, que são 2 movimentos importantes daqui da cidade. Guararapes, Museu de Arte da Pampulha, Feira Biaiala. A gente ocupa o velário da Igreja de São Judas Tadeu, no bairro Concórdia, que é um espaço de reza católica, e aí a gente começa um estudo até mesmo sobre esse santo das causas impossíveis, né, de levar demandas a esse santo, já que ele cuida do impossível, e a gente ocupa o ônibus que vai para o bairro Pindorama, entendendo que esse Pindó é um prefixo de um dos nomes que esse território que a gente entende como Brasil tinha, né? Pindoretá, e a gente ocupa esse ônibus Pindorama. Eu também estava... Então, é isso. Essa idealização, e estava como performer também nessas ações. Querem seguir? Segue, gente. Alguém? Eu posso falar um pouco. Eu vou falar aproveitando o gancho, né, da conversa de ontem, que era sobre performance e espaços urbanos. Né, meu nome é Freda Amorim. Tá bom. Meu nome é Freda Amorim e eu estava na coordenação de produção da ação Cadela no Fundo Municipal, né, que é essa ação que a gente está falando mais especificamente hoje. Então, o processo, né, assim, enquanto produção, enquanto quem pensa, né, a ocupação dessas ações que são criadas, né, a partir de estímulos de direção artística e etc., e de dramaturgias, né? Então, para mim, enquanto produção, pensar, né, na execução dessas ações no espaço urbano foi uma missão muito grande, assim, principalmente pensando que a ação, né, o escopo total assim, da performance, ele se propunha a ocupar espaços que já existiam, né, um tensionamento político, um tensionamento social. Então, pensando também que a gente estava num período, né, então, esse recorte histórico, né, de quando acontecem as ações, já era também um processo, um período, né, de grandes tensionamentos políticos, né, a gente estava aí no final desse mandato do Bolsonaro e o período de eleições também. Então, assim, alguns espaços foram bem tensos, né, de estarmos. E eu digo isso para a gente poder pensar também sobre as dificuldades, né, que a gente encontra quando a gente se propõe a fazer um trabalho artístico, mas que não é só um trabalho artístico, né? É um trabalho político, é um trabalho social,
é um trabalho que enfia o dedo na ferida de muitas pessoas, né, que cutuca muitos vespeiros, né, como diz a minha mãe. E para a gente isso foi uma das dificuldades, né, de executar assim, o projeto. E pensar também que é uma proposta, né, é uma proposta muito dissidente, né, porque em se tratando da questão indígena, né, que é basilar, né, na nossa ideia de ação, né, no Cadela, já existem vários tensionamentos nesse lugar, né, mesmo que seja fora do meio artístico, né, e isso especificamente eu acho que o João poderá nos falar melhor também mais para frente. Aí eu falando do meu lugar, né, do meu espaço, do meu lugar de fala, né, eu já entendo que quando a gente propõe uma ação artística dissidente, né, aí eu falando a partir do meu corpo, da minha corpo travesti, negra, racializada, a gente já entende que a rua, né, o espaço urbano, ele é o grande lugar do conflito e do debate, do embate, né, que muitas vezes acontece, mesmo a gente colocando só o nosso corpo ali em cena, né? Então, quando aquilo deixa entender para aqueles atores e para aquelas pessoas que fazem parte desse tensionamento, deixa entender que é uma coisa artística, isso ainda gera mais um outro conflito, porque as ações artísticas elas sempre são relacionadas a essa questão da militância, a questão do protesto, né? E o Cadela é um trabalho de protesto, né? O Cadela também é um trabalho manifesto, né? O Cadela também apresenta ações manifesto. E que, na maioria das vezes, mesmo que não tinha texto, ou que tinha só a presença daqueles corpos ali, em determinado lugar, já gerava uma grande fenda, assim, no cotidiano, né? Aí, pensando lá no... Como que chama aquele lugar lá da militar que a gente ficou? No Monumento às Três Raças, o Monumento às Três Raças, né? Então, assim, o Monumento às Três Raças, a gente já teve dificuldades lá só na primeira VT, né? Só o fato da gente estar ali, agrupadas ali, próximo daquele lugar, isso já representou um risco, né? Isso representa um risco, enfim... eu acho que isso representa um risco num modo tão de cara, né? Porque a gente, enquanto coletivo, a gente não é um coletivo que se encontra para ensaiar e ter várias experiências, né? Nossos encontros são fragmentados, né? A gente opera via residências de uma semana. Então, a gente apareceu lá uma vez, deu tudo certo. Na segunda vez que a gente apareceu, deu BO. Na terceira, a gente teve que sair correndo. E aí é isso, né? Como que a gente atua nesse lugar? Ali, por exemplo, a gente foi para o lugar para fazer a ação, já sabendo que corremos muito risco, né? Tanto é que a gente faz a ação e antes da ação terminar, ou se, não sei se foi antes ou se era o momento, né? Mas naquela situação era o momento de interromper a ação, né? A gente teve que ter essa deixa de sair vazado, de sair correndo, né? Então, é pensar em como que a gente colocou, né, como a gente vem colocando o tempo todo, a partir da arte, os nossos corpos em risco também, né? E quais são esses riscos que a rua nos apresenta, né? Aí eu falo os riscos que a rua nos apresenta enquanto artistas, o risco que a rua nos apresenta enquanto pessoas, o risco que a rua nos apresenta enquanto produtoras, enquanto proponentes, enquanto, né? Não estou dizendo isso porque para a gente não arriscar, mesmo porque a gente vive arriscando e a gente vai continuar arriscando, né? Porque é assumir também, eu acho que também é sobre assumir o lugar do risco, né? E porque o Cadela também foi um trabalho que a gente acreditou muito, a gente acredita, né? Muito. No valor, assim, não só estético, mas ético e social e político do trabalho, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer, talvez eu diga mais para frente algo mais. Eu sou Rafael Bacelário, fiz a direção dos 2 primeiros projetos do Cadela,
E aí, Fred, eu fiquei pensando aqui, né, você falando isso dessa parte de contextualizar, né, assim, no momento que a gente estava, só para pontuar também que a gente estava num momento em que havia um ódio à arte. Para relembrar, assim, quando o Bolsonaro ele começa o governo dele, o primeiro ministério a cair é o Ministério da Cultura, e isso é muito simbólico. E a gente já, com as pessoas polvorosas, e com esse ódio à arte, isso triplica, assim, numa escala muito grande, os riscos que a gente poderia correr fazendo a performance que a gente estava fazendo. E aí o interessante também de dizer e de relembrar é que o Cadela, a potência do Cadela é tão forte, porque se trata de um coletivo dissidente de gênero, racializado, feito majoritariamente por pessoas que trabalham em contextos urbanos, que ocupam a rua, e não é estou dizendo isso para dizer que poderia ser outro grupo de pessoas, mas sendo esse grupo, essas pessoas, isso também fazia com que tudo que a gente fizesse na rua sofresse um impacto visual. A Ídila já falou aqui, mas a primeira vez que a gente vai ao Monumento das Três Raças e a gente se aglomera, loucura, né? Porque o fato das pessoas se aglomerarem também já era de alguma forma um problema. Isso me faz lembrar, por exemplo, a ditadura no Brasil, onde as pessoas não podiam se aglomerar, as pessoas não podiam estar juntas. E desde então, desde essa primeira saída nossa, isso em si já era um ato performativo, né? A gente não precisava, a gente não estava ali fazendo em si a ação que a gente estava, no caso ali, criando, mas a ação de criar no espaço urbano, de estar em coletivo, já é em si performativa, justamente pelo fato de serem essas pessoas fazendo o que a gente estava fazendo. E aí eu posso falar assim de mim como esse lugar da direção, que é muito diferente, falei disso ontem, é muito diferente dirigir um espetáculo de teatro e dirigir nesse lugar de direção, assim, uma performance, porque a performance você não dirige o todo, né? Você conclui junto com esse coletivo, que é um coletivo foda e criativaço. Você desenha junto com esse coletivo caminhos possíveis para que a coisa aconteça. Mas a coisa em si, a gente não tem o domínio dela, porque, de fato, esse é uma das maravilhas e um dos riscos da performance, que a gente não tem exatamente o todo nas nossas mãos. E aí, citando, por exemplo, esse Monumento às Três Raças, que a gente tinha pensado que seria uma ação com pelo menos, sei lá, 20 minutos de acontecimento, ela aconteceu em 6, 7 minutos, justamente pelo risco que a gente estava correndo ali naquele espaço. Um risco com os nossos corpos, um risco com o fato de ter borrado, de ter ocupado de forma forte, potente e incisiva aquele espaço, e dessa ocupação ter gerado esse rasgo poético, político, do espaço ali do Exército, por exemplo. Eu queria puxar um gancho, aproveitar que a gente está falando do Monumento das Três Raças, mas relembrar também o Museu de Arte da Pampulha, porque eu acho que foi foi um caso paralelo, e porque a gente imaginava, não sei o coletivo inteiro, mas eu pensava dentro de mim que, poxa, não, o Museu de Arte da Pampulha é da prefeitura, é da secretaria, a gente tem um projeto aprovado com a secretaria, a gente tinha um aval. Então, eu pensei, o lugar mais seguro, a gente tem 2 lugares seguros de ocupação. A Feira Biayala, no qual a gente estava seguro, porque era a militância, era o movimento que estava lá, conduzindo a coisa junto com a gente, e o Museu de Arte da Pampulha, por ser onde a gente tinha literalmente uma carta de anuência, a gente tinha um aval desse lugar. E aí chegar no Museu de Arte da Pampulha, e aí era isso, né? Isso que eu achei o mais louco de tudo, porque estava tendo foto de debutante montada de chantilly, com torres, mini réplicas de torres Eiffels em volta, grávidas fazendo fotos, noivas com coisas que saíam foguinho.
E a gente chegar lá, mascarado, fazer a nossa ação, foi a única... Eu entendo tudo isso que estava rolando de algum modo como ação performativa, e a nossa ação, só a nossa ação performativa é barrada, é bloqueada. Só a nossa ação performativa, nenhuma outra foi só a nossa. E a gente, em momento algum, queria entrar no museu. A gente nunca pediu para entrar no museu. Nem quando a gente solicitou o uso do espaço, a solicitação era para entrar no museu. Sempre foi sobre o jardim, sobre o lado de fora, né? Sobre o lado aberto. E isso me faz pensar, Mozão, numa coisa que a gente está aqui falando de um pensamento decolonial, né, de um pensamento anticolonial, e é só para dizer que a gente faz o que a gente faz não é à toa, né? Porque dizer que fazemos teatro e tudo já é por si destituído de uma ordem colonial, pura mentira, né? Assim, o teatro também faz a manutenção do poder. O teatro também pode, na verdade, fazer a manutenção do poder. Então, lembrar dessa ação que aconteceu no Museu da Pampulha é lembrar também que a gente também não está isento de correr o risco de fazer o que o colonizador faz, de fazer o que essas pessoas fazem com a gente. Então, o nosso projeto, ele toma essa porrada ali, né, naquela hora, justamente porque ele é uma paisagem completamente distinta, diferente. É uma paisagem dissidente. Você tem ali dois corpos racializados, você tem dois corpos e todos aqueles outros corpos ali mediando, né, ajudando, apoiando, Freda, Tami, eu, João, David, tudo isso provoca, de alguma forma, uma ruptura muito radical, que é diferente de uma noiva, que é uma imagem que é mais plausível, mais cooptada. Palatável, né? A gente não está no lugar do palatável e, ao mesmo tempo, que a ação no Museu de Arte da Pampulha, para mim, era a ação mais afetuosa, carinhosa e amorosa que a gente poderia produzir, pensando numa ideia de ação anticolonial em legítima defesa. Era tipo a ação mais fofa que a gente podia desenvolver, saca? Era um piquenique, basicamente. Era um grande piquenique. E a gente compartilhava sonhos e dividia um chá de Artemisa que o João servia. Assim, né? Esse sistema, pensar, acho que esse sistema da arte, né? Esse sistema, principalmente dos espaços culturais, que para mim o que essa apresentação, essa performance no museu me mostra, é essa reiteração de que os espaços de arte, as instituições de arte seguem sendo esse grande monumento colonial, assim como uma estátua de Dom Pedro I, assim como uma estátua de Duque de Caxias, elas também compõem essa qualidade de monumento. Ela não está isenta. Não à toa o espaço que a gente estava ocupando, mesmo que de fora, era um museu. E é isso que a Tamira colocou no chat. A ação aconteceu durante a negociação. Não teve uma a negociação acontecendo, a galera falando, moço, a gente tem uma autorização, tem uma... E aqui a performance. Se não fosse isso, nem tinha acontecido, né? E é engraçado porque foi a última ação e ela aconteceu muito parecida com a primeira vez que a gente foi ao Monumento das Três Raças, que a gente teve que ficar passando uma aquela coisa, né? Caras, enquanto a gente fazia o ensaio da ação. Não, tanto é que a gente nem marcou VT lá na Pampulha, exatamente por isso, né? Porque a gente achava que seria um lugar mais... sei lá, um lugar que a gente tivesse mais segura. E não era, na verdade, né? Olha quem chegou! Ela pode falar, João. Oi, gente, boa noite, Pinto Porã, de Pituna. Eu me chamo João Nino Cadela, eu estava, a princípio, como provocador, né? Eu fui lá provocadora. Aí, eu lembro que antes desse processo todo, eu também tinha conversado com o Rafa online. A gente tinha dado uma entrevista para o Rafa, e ele falando como que eu contribuía nos projetos e tal, no lugar da direção, mas, enfim, como artista também.
e eu falava muito que gostava de trabalhar e mexer com a ancestralidade do trabalho a partir disso, né? Claro, diante dos limites, das permissões de cada pessoa que está trabalhando junto. E aí, quando a Idila me chamou, eu fiquei muito feliz, e eu lembro muito da gente olhando o mapa da cidade, a gente vendo essa cartografia, a gente fazendo a gente grafando para uma outra imagem de cidade para além desses mapas coloniais, dessas fronteiras, da gente pensando o nome, da gente sonhando mesmo, sonhando várias ações, né? E diante disso, desse lugar de anticolonial, de contracolonial, de decolonial, seja o que for, né? Eu acho que são pensamentos, pelo menos para mim como pessoa indígena, é um pensamento muito de estágio mesmo, assim, eu gosto de criar essas atividades, inclusive justapostas às outras coisas que eu faço, porque eu acho que é isso, a gente tem que, é a coisa informal e formal paralela ao mesmo tempo. Acho que a gente tem que estar lutando pelas questões burocráticas e, ao mesmo tempo, no boteco, fazendo, acho que tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Então, acredito muito que as ações decoloniais, as ações que a gente fica querendo rever o que está posto, também fazem parte, assim, junto com as ações anticoloniais, que são, ao meu ver, partindo de conceito desenvolvido pela Dayara Tucano, de proteção e ataque aos mundos que ainda não foram colonizados, né? Então, como também a gente protege esses mundos indígenas que estão postos diante de tudo isso que está querendo ali, ó, esmagar, fazer um etnocídio disso, né? Como que a gente utiliza isso como uma plataforma, um dispositivo para empurrar e contra esses mundos que estão como um rolo compressor passando por cima da gente o tempo inteiro. Então, dentro do Cadela, eu tive essa oportunidade de pensar junto e de provocar esse lugar também de perspectiva da ancestralidade, assim, diante da história, dos bairros, da rua, do monumento, da cidade, né? A gente teve também uma ideia de performance que era ali na... Eu não lembro como é que é o nome daquela encruzilhada que tem dos povos de cada povo indígena. Como que chama aquele lugar mesmo? Praça 7. Praça 7, que a gente, né, não conseguiu fazer, depois queria fazer em outro... surgiu para fazer em outra oportunidade, a gente não conseguiu fazer ainda, né? Mas o quanto a gente pensa dimensões... Como o Cadela é um lugar também de pensar... o Cadela, para mim, é uma cebola. A gente pensa muitas camadas diferentes de uma mesma coisa, assim, sabe? A gente tem projetos que é a parte mais superficial da cebola, a gente tem projetos que é a camada mais dentro, assim, da cebola. Eu acho isso muito bonito dessa plataforma, e acho que essa estrutura que a gente tem... isso que a gente vive, que vocês vivem, que vocês estão me mostrando que é possível viver aqui coletivamente, para mim, se alguém fosse me convidar e falar que seria assim, eu dizia assim, não topo não, isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Pessoas que estão em lugares diferentes do Brasil, lugares diferentes do mundo, conseguirem se encontrar para fazer, por favor, não vai dar certo não, você é louco. E a gente fazendo isso acontecer, e a gente conseguindo, né, diante também desse assassinato, esse suicídio de egos, digamos assim, também não se importar se às vezes só vai um, só vai outros, porque é isso, eu me sinto muito contemplado se um dia só for Idila e Rafa, Freda e Vina, quem for e que eu não tiver, mas estamos confabulando coisas juntas, e essa própria estrutura que a gente faz já é muito anticolonial, já é muito anticapitalista, né, já desestrutura muito esse pensamento que é o que é ter um coletivo que está ali todo dia junto, geograficamente junto, e tem isso, né? E assim, realmente não é fácil, mas talvez também tenha a ver com os estágios que todos nós estamos como artistas. A gente sabe, eu pelo menos sei que anos atrás isso não seria possível na minha vida, na minha história, pelo tipo de trabalho que eu pensava, pelo tipo de reconhecimento, por tudo, e acho que talvez vocês também não. Então, nos encontramos em um momento possível, né, da vida para poder fazer isso, assim, e isso é muito forte, isso é muito incrível, né? Então, acho que dentro dessa estrutura, dentro dessa cerne, assim, do Cadela, ele já começa muito disruptivo. Então, tem essa ideia também da internacionalização, de pensar de outras formas, de fazer essas caravelas reversas, né? Espero que a gente consiga fazer muito isso, porque é isso, assim como os movimentos indígenas, nem todo branco é inimigo, nem todo indígena é aliado, principalmente nos mundos indígenas, nem todo estrangeiro é inimigo e nem todo, né, conterrâneo é aliado. Então, a gente saber com que lugares a gente vai, que outras geopolíticas e que outras geografias nós vamos dialogar, nós vamos construir a partir disso, que outras nós vamos querer atritar mesmo, assim, né? Isso me empolga, isso me estimula muito, pensando que para discutir essa questão anticolonial, a gente precisa realmente furar fronteiras, né? Explodir fronteiras, e vocês me fazem sonhar nesse sentido. Então, como provocador,
eu até estou tentando ver como que eu vou descamando e como que eu vou tentando puxar o tapete para outros lugares. Para o desafio de provocar, ele é cada vez mais. Hoje em dia eu não me sinto tanto assim, né? Já entrei como performer por acidente na performance que foi incrível para mim do Monumento às Três Raças, porque tinha uma estátua de Felipe Camarão, que é um ancestral do meu povo, né? Então, para mim foi muito especial, foi muito forte. Foi a primeira vez que eu trabalhei com um cocá tradicional guara, né? Então, para você entender também como essa plataforma é um lugar de transformação coletiva e individual, coletiva a partir do individual, né? Do individual a partir do coletivo. Então, acredito muito nesses lugares da arte anticolonial como um lugar de transformação, da perspectiva dos seus atuantes, como também da perspectiva de quem entra em contato com essas artes. Eu tenho certeza que quem entra em contato com as artes que a gente faz sai transformados, seja porque a gente olha no olho, seja porque a gente compartilha um chá, uma cerveja, um cigarro, seja porque estamos ali compartilhando o mesmo rezo na frente de uma vela, do tatá, né? Seja escutando um texto, seja ouvindo um desabafo da pessoa que a gente está propondo, né, a onçada também, ali, quando a gente vai onçar o público em diferentes contextos, a gente também acaba trocando um olhar, trocando um papo com as pessoas. Então, eu estou hoje mais como performer também, como a gente tem um lugar que eu não sei se a gente parou para pensar isso no começo, mas também muito de formação, né? Por mais que a gente esteja nesse lugar de troca hoje, fazendo as residências, a gente não vê muito essa coisa como mestre, como professor, como tutor, nada disso, e acho isso maravilhoso, mas ali tem um lugar pedagógico, mesmo pensando que estamos aprendendo também com as pessoas que participam das residências, né? Então, acho que a gente tem realmente feito uma salada mista, assim, que para mim configura o que é uma arte anticolonial, porque é uma arte que começa, você parece até que não é mais arte, parece que é a vida, é o jeito que a gente escolheu viver. Tem um negócio para mim que pega disso que você fala, João, que eu acho que também é uma parada da simplicidade da coisa. Tipo, às vezes é difícil quando perguntam para falar sobre o Cadela, porque ele soa como um projeto super complexo e super difícil de ser entendível, sendo que, na verdade, ele é uma estrutura muito simples de organização. ele é uma estrutura que eu vejo como simples no sentido de a gente está em territórios diferentes, a gente se encontra em momentos, trabalha junto, bora, vamos lá, a gente vai encontrar de novo, pá. E numa simplicidade também, eu acho, de criação cênica, assim, né? A gente não propõe coisas mirabolantes e arte complicada, que para mim, no meu pensamento, essa arte muito complicada, ela diz mais de uma arte europeia, uma arte branca, que ela é super complexa, super complicada. Eu acho que a gente vai para um campo de uma simplicidade, é isso. A gente vai pôr um cocá no Felipe Camarão, a gente vai botar um tecido branco numa estátua, a gente vai botar, sabe, a gente vai, sei lá, pichar no chão e servir um lanche, a gente vai acender uma vela e vai rezar, a gente vai onçar o público e dançar um toré. São estruturas performativas muito simples, tendo esses monumentos enquanto dispositivo para pensar nessas coisas, né? Que às vezes a gente fala do projeto também, que é o que aconteceu agora, né, nas últimas negociações, das pessoas perguntarem, mas vocês destroem a estátua? Vocês... E assim, adoraria, mas não é o que a gente faz, porque a gente, né, eu não sei, assim, eu acho que nenhum de nós aqui está a fim de ser preso. Então a gente vai usando esses monumentos enquanto um dispositivo cênico para pensar essas questões e para praticar o que a gente está pensando enquanto arte a partir desse encontro nosso. Enfim, você me falando, me vê essa palavra da simplicidade. Total, porque eu acho que essa simplicidade é um aprendizado diário para mim, que sou barroca, que quer construir monumentos, né? Agora estou destruindo, além desses monumentos, destruindo esses monumentos que construíram dentro de mim também, diante dessa... Que é isso, a gente tem fantasias coloniais, a gente quer fazer essas artes que a gente teve acesso no começo, por diante de muitas despolitizações, falaram que era possível, a gente vai vendo que não é possível, que muitas daquelas coisas são farsas também. A gente vê hoje mais forte nos influencers, nos blogueiros, essas coisas de segurar uma vida que não é verdade, mas antigamente eram os artistas que faziam mais isso. A gente achava que, nossa, aquela pessoa faz isso, não sei quando, vai ver, era toda uma farsa, era toda uma coisa, uma estrutura assim que não se sustenta para acontecer aquilo ali, né? E aí, gente, vocês que estiverem ouvindo isso aqui, ou vendo, independente de onde vocês estiverem, se vocês virem qualquer matéria
dizendo que João Nin, que o Cadela é um projeto de João Nin, ou que o projeto é de alguma outra pessoa aqui, desconfiem, porque isso não é verdade, né? Esse projeto da gente é um projeto, eu fui convidado para esse projeto pela Idila, é um projeto aqui que é sobre coletividade, né? E eu não sei quais são esses artifícios e quais são esses dispositivos também que a mídia, a estrutura de marketing desses lugares que a gente vai acessando, parece que não escutam a gente, não escutam o que a gente está falando ali na cara da pessoa, né? E publicam coisas erradas. Então, para deixar nítido para todo mundo assim que esse é um projeto que eu tenho o maior prazer de estar aqui como convidado, me sinto integrante, obviamente, mas que estou aqui porque fui chamado, né? Com muito interesse, mas que fui chamado aqui, não parte de mim, mas agora também sou parte. Estava ouvindo vocês falarem, e aí eu fiquei pensando numa coisa que a gente não fala, a gente não fala e não age de uma forma que não a que a gente pratica. E eu acho isso de uma coerência artística muito foda, assim. A gente não vai lá e simplesmente faz uma coisa de um desejo, de uma perspectiva que a gente fica vislumbrando apenas. A gente se organiza, a gente se realiza coletivamente a partir disso. E é a partir disso que essas ações elas acontecem. E aí eu fico pensando, sei lá, assim, que o Cadela, de alguma forma, também é um exercício sobre a democracia, né? Assim, sobre esse pensamento do que a gente entende como democracia, sobre o escutar o outro, sobre o outro ter um lugar de presença, de esse tal lugar de fala. Enfim, eu fico feliz, assim, da gente... Claro que, assim, a gente, né, a ideia da coerência no sentido da tentativa também, né? Obviamente, somos sujeitos no mundo, né? Então, a gente está sujeito a qualquer coisa. Mas o exercício, mas só afirmando que o exercício que a gente faz dentro dessa plataforma é, de fato, exercer artisticamente aquilo que a gente faz internamente, que é isso que João fala e que, para mim, me soa bonito, assim, esse chamado que vem de Idila e que se torna um chamado coletivo. Assim, eu também vim para o Cadela a convite de Idila Silmarov, assim como ela me convidou para outros projetos que ela cria, que ela fabula, e que ela, muito generosamente, nos convida e nos traz e nos torna parte também, né, do projeto, que é o que o João diz, né? A gente acaba se tornando e se apropriando também, não só da essência política e social do projeto, mas também da ideia, né? Então, a ideia vira uma ideia coletiva, mas eu acho que é importante, assim, principalmente no meio artístico, como diz minha mãe novamente, dar nome aos bois, né? Porque é muito sobre criar e coletivamente, mas também alguns trabalhos eles dizem muito respeito de particularidades também, que não podem, de forma alguma, serem apagadas por esse coletivo, né? Então, a ideia da coletividade é se transformar também num só corpo, ou numa só cabeça, ou num corpo composto por vários membros, né, que se articulam e que movimentam, mas cada membro, né, e cada parte do nosso corpo tem uma particularidade, e a gente não pode perder isso também, né, em detrimento da defesa do que é o coletivo, do que é a coletividade, né? Então, acho que é importante a gente entender também o que nos moveu até aqui, né? O que nos trouxe, o que nos possibilitou chegar até aqui nessa live, ou chegar aqui até em Campinas na semana que vem, ou chegar em outros lugares que o Cadela possa nos levar, né? E outros lugares que esse corpo coletivo possa pisar também, né? Então, o corpo coletivo, o corpo, né, em si, diz muito sobre essa articulação e sobre a importância de cada membro, né, nessa articulação coletiva. Então, acho que isso é muito interessante, assim, pensar
em como que a gente chega aqui, como que a gente se apropria também dessa ideia e disso que vai se tornando dessa ideia que vai se tornando também um movimento, desse movimento que vai se tornando uma rede também, né? E não é só uma rede de criação artística, né? Aí acaba se tornando um outro tipo de rede, né? Uma rede de amigos, uma rede de amigas, uma rede de apoio também, uma rede de segurança também, né? Para os nossos corpos individuais, né? E para o nosso movimento coletivo. Eu também vim para o Cadela Convite. Foi a cachorra que me chamou. Essa cachorra virou onça, ela virou uma cobra, ela voltou a ser cachorra, e aí ela vira onça e vira cobra. É isso. É a Juma. Tá vendo? Essa cadela é só transformação. Acho que é muito sobre isso. É só transformação. E é muito bonito, assim, Freda, quando você traz essa coisa da rede, porque eu amo cada vez mais eu amo a metáfora da rede de pesca, né? E que a rede de pesca ela é mais sobre os vazios do que as linhas, né? Então, essas redes que a gente está construindo é mais sobre os invisíveis do que nos rodeiam, né? Do que está aqui, como é que fala? Orbitando ao redor de cada um de nós, que forma essa constelação louca que é a gente, e que vai fazendo esse corpo coletivo se movimentar. Então, eu acredito muito nesse poder, eu acredito muito também quando um antigo mestre me fala que em lugares como esse, do teatro, né, que foi onde eu me formei, que eu acho que, na verdade, mais que o teatro, né, são esses lugares de encontro, porque nem todo espaço de teatro é assim também, mas que a gente encontra espaços de democracia dentro do teatro, porque a gente se olha no olho, a gente se escuta, a gente, né, diz o que pensa, e quando a gente sai desses espaços, a gente não tem isso. Na vida real, fora desses lugares aqui que eu estou com vocês, como o Estopô Balaio, a gente não tem isso. E aí a gente se revolta mesmo, né? Porque a vida poderia ser assim, mas não é. Então a gente vai tentando fazer com que isso tome mais parte da nossa vida para que a vida seja mais justa. Por isso que eu acredito muito que um trabalho anticolonial só pode ser anticolonial porque luta pelo bem viver, né? Pela manutenção das memórias, não mais do que da memória, mas das ficções nativas, do nosso modo de operar de dentro para fora, né? Então, é dessa maneira assim que eu acredito que isso que a gente é hoje é muito bonito, mas acredito também que a gente vai se desdobrar em coisas muito mais interessantes ainda, sabe? A gente está se experimentando, a gente está se atritando. Esse conceito de anticolonial ainda é muito novo também no próprio Brasil, né? Ainda bem, né? Porque ninguém aguentava mais a decolonialidade, que só tinha homem cis branco, hétero, né? Falando de decolonialidade, ninguém aguentava mais. Que bom que estamos esses corpos hoje em dia podendo cada vez mais estar presentes. Ainda é pouco, ainda é insuficiente, precisamos ocupar mais lugares de poder para destituí-los, né? Ninguém quer estar no topo, a gente quer destruir o topo. E então é isso. Acho que se alguém que está ouvindo aqui está querendo ouvir, pensando em ter referências para lutas anticoloniais, para arte, aliás, anticolonial, mas é isso, luta, né? É só ver qualquer organização e movimentações indígenas, de terreiros, de movimentos sem teto, sem terra, nas periferias, né? As Mães de Maio, sei lá, todas essas coisas de gente que perdeu filho para violência policial, para todos esses lugares são movimentos anticoloniais, são movimentos antifascistas, são movimentos que, apesar de não terem códigos da arte que a gente está convencionado a ver, né, não são códigos que a gente entende direto, igual o cara no museu que vê a noiva e fala, a noiva tá tudo bem fotografar aqui. A gente também olha para essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e não vê cultura e não vê arte nisso, mas que já são lugares de luta e arte muito potente, só que estão tão misturadas no bem viver que a gente banaliza, mas que já são esse referencial que a gente precisa ter para pensar a anticolonialidade e contra a colonialidade, né? Parte, sim, dos mundos negros indígenas, quilombolas e aldeados, mas não só. Também estão nas quebradas, nas ruas, nas encruzilhadas, né? Cadê nossa apresentadora? Hoje é a Idla, que faz as perguntas e as coisas? Não, hoje não tem apresentação, não. Hoje não não é a Idla?
Não, olha lá na arte, não tem mediação. Ídila, eu achei que você era a nossa talk hoje. Eu não. Quero ser provocada. Ai, Passada. coisa. Porque assim, a gente vai criar aí um curta, né? Um média do trabalho. Nem sei quanto tempo ficou para. Ficou em 58 minutos. Então é quase um longa. 58, não, já é um longa-metragem. É um longa-metragem. E aí, longa, ele é na verdade, uma captura muito difícil de ser feita, né? O nosso trabalho que a gente fez na rua, nessas 5 ações, traduzir isso, nem traduzir, mas fazer uma outra obra com tudo isso. E fazer com que ela desse conta por si mesma de traçar essa trajetória, de traçar essa narrativa, de alguma forma acessar a experiência que a gente teve na rua, foi bem complexo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar tão positivo quanto o que a gente fez na rua. Então, eu só estou dizendo isso para dizer que vale a pena ver o trabalho que a gente vai apresentar hoje ou amanhã. Estrear hoje ou amanhã. Ele já está liberado? Eu acho que é hoje. A Tamira, que está da comunicação, ela podia falar um pouco sobre a comunicação, né, do Cadela. Como foi participar? Não vem com essa, não. Eu já tinha uma perguntinha pronta para fazer uma provocação aqui para vocês. Que não é sobre comunicação, viu? Mas a gente vai botar no ar, vamos soltar amanhã oficialmente o link para todo mundo e tudo mais, vai para o site, e aí vai estar oficialmente amanhã. Mas assim, de hoje para amanhã já estamos movimentando. O que eu queria falar, na verdade, que eu queria que vocês conversassem, porque eu não consegui acompanhar a ação de dentro do ônibus, e aquilo que o Rafa estava falando, que às vezes só de não ter nada além da presença já era algo muito, muito forte, né? E dentro do ônibus foi isso, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que foi, porque eu não acompanhei, eu fui até o ponto e depois cheguei no ponto final, né? E aí, assim, queria que vocês falassem um pouco, porque ali foi 100% em silêncio, né? Só a presença. A gente entrou na Praça 7, né, no ônibus, então o ônibus estava naquele movimento de entrar muita gente e sair muita gente, é bem na troca do fluxo, né? Da galera que pegou no ponto final e vai descer no centrão, e a galera que está no centrão e vai para a quebrada. Foi esse flow de trânsito. E aí entrou eu e Avelin, né? Mascaradas, assim. Era engraçado, porque a gente, óbvio, era um ponto de atenção dentro do ônibus, né? A gente estava ali diferentona dentro do busão, indo para Pindorama. E só que, ao mesmo tempo, de alguma forma, não era necessariamente um estranhamento que acontecia, né? Tipo assim, não era necessariamente um estranhamento, não tinha necessariamente essas malucas, o que essas malucas estão fazendo aqui? Existia um desejo de comunicação em algumas vezes das pessoas do ônibus com a gente. Existia as pessoas olharem com uma cara surpresa, né? De repente, 2 pessoas mascaradas dentro do ônibus, que está rolando. E existia uma tentativa de comunicação, assim, né? Veio gente trocar ideia, querer saber coisa. Tinha gente que se encantava pela magia da coisa, tipo, via aquilo como... Que eu acho que é isso que eu acho bonito nas estruturas teatrais, assim, no que o teatro pode propor, enquanto magia, sabe? De colocar um encanto numa coisa que, em tese, não tem encanto nenhum, que é pegar um ônibus e ir para casa. E aí você põe um ponto de encanto ali dentro, e aí você tem um pontinho de sonho, de beleza, de qualquer coisa ali, né? E que, ao mesmo tempo, eu lembrei do que o João falou ontem, né? De como ocupar, por exemplo, né, um transporte público. Você vai entrar lá fazendo barulho com a pessoa querendo dormir, você vai... E a gente ficou ali quietinha. Foi interessante ver esse movimento. E foi interessante também sair do centro e chegar no bairro de ônibus, porque a gente estava no banco mais alto do busão, perto da janela. Então, a partir do momento que o ônibus ia entrando por Pindorama, as pessoas viam que tinham 2 onças dentro do ônibus. E isso puxava a atenção, né? Tipo assim, de repente 2 onças desceu aqui na quebrada. O que está rolando?
Mas eu acho que a coisa para mim era mais essa, assim. Não foi questão. Eu sinto, fazendo ação na rua, os lugares que sempre me senti mais segura e que eu mais fui bem tratada como performer, não importa o quão montada ou desmontada eu esteja, foi nos espaços em que está o povão brasileiro mesmo, o povão trabalhador, o povo brasileiro, suco do Brasil, sabe? Onde está o povão é sempre um lugar de maior segurança. E eu senti dentro do ônibus isso também, assim. A gente estava muito seguro. Antes de subir no ônibus mesmo, na Praça 7, né? Vinha gente querendo tirar foto, e a Praça 7 já é aquela profusão de acontecimentos. A Praça 7 já tem performer lá o dia inteiro, todos os dias, em vários lugares da praça. Tem até uma cobra que fuma. Hã? Tem até uma cobra que fuma lá na Praça 7. Tem a cobra que fuma, tem os malucos que fica sentado no invisível, faz 3x4, compra o ouro, as estátuas vivas. As estátuas vivas. Então, tem muito performer. Então, essa coisa desse encantamento polifonia, no centro né? da cidade, ele já acontece na Praça 7 como parte do cotidiano dessa praça. Então, Sim. quando a gente entra ali, nossa, a gente é mais uma nessa diferença. A gente é mais uma nesse lugar. Então, é isso, assim. Tem o capeta da Praça 7, que eu já fui também capetão da Praça 7. Tem de um tudo, né? Eu acho que é isso, assim. A galera lida muito nesse lugar do olha que bonito isso aqui, olha que interessante, olha essa cor, olha, que é outro lugar, né? Eu queria aproveitar o gancho da questão que a Tamira trouxe, porque eu também não vi a ação do ônibus, né? A ação do ônibus, a gente optou por ser acompanhada por um número reduzido de pessoas, porque a gente queria interromper o mínimo possível ali aquele cotidiano, né, do ônibus. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é sobre que aí quando você fala do teatro, né, da performance e dessa fantasia, né, que possibilita aquele corpo ali no cotidiano, aí eu fiquei pensando sobre o mascaramento, né, também como que a máscara, né, porque a gente também a máscara também foi uma escolha, né, durante o processo. Tanto é que a máscara ela chega depois, né, a gente traz a pessoa que vai fazer a máscara depois, quando a gente entende que a presença da máscara seria interessante nessa criação cênica ou nessa composição, né, da onça. Então, eu queria saber de você, principalmente de você, Ídila. O João também entrou na cena, né, em uma das ações, mas como que foi estar na cena já a partir de um corpo fantasioso, né, e cênico também, mas utilizando a máscara também como um elemento ali. Eu amo máscara. Sempre que eu posso estar mascarada, eu tô. Seja uma pintura, seja máscara mesmo, seja um pano, seja areia, né? Eu piro muito nesses usos de mascaramento. Foi muito doido para mim eu venho do teatro, né? Do teatro, escolinha de teatro, essa coisa, né? Desse monumento colonial teatral criado dentro da gente. E aí, dentro disso, me dava uma angústia não ter tempo de trabalhar essa máscara como uma atriz que vai usar uma máscara. Me deu esse desespero. Mas aí foi muito legal entender também, e que foi o entendimento ao longo de cada ação, de como essa máscara gera essa interlocução com as pessoas sem essa necessidade, lidando com ela de uma forma não necessariamente técnica, mas de uma forma brincante, como as folias de reis usam a máscara, eu não sei, assim, eu nunca participei de um processo de uma folia de reis, mas assim, eu já estive na festa, mas não na feitura dela, né? Nesse pré-festa. Mas eu me sentia muito mais um lugar de uma brincante que botou essa máscara, conhece essa máscara, mas que estava ali experimentando ela, brincando com ela como uma criança, assim. E ao mesmo tempo com o cu fechado, porque tinha esse desejo da técnica, da atriz que vai usar uma máscara.
Era essa contradição, assim, para mim, um pouco. Eu gosto muito dessa ação do ônibus. Eu acho que ela é uma das mais bonitas, assim, para mim, porque ela carrega um paradoxo que é da demarcação de terras para mim. Que as pessoas perguntam assim, como que o índio não quer não bota cerca, quer viver livre, não sei o quê, por que quer demarcar uma terra, né? Não é igual as pessoas que botam a cerca. A demarcação, ela é uma consciência. Você sabe, até essa árvore tal coisa, depois dessa árvore, até essa montanha, até esse rio, é uma consciência, não é uma imposição, é uma consciência, é um acordo, né? E é esse tipo de arte, para mim, que está ali, que se mistura com a realidade, para mim ela é muito forte, né? Então, e o cérebro da gente só quer ligar pontos. A gente de dentro do processo ficou acompanhando o tempo todo e ficava encantado a quantidade de pessoas que entraram com animal print de onça, né? Que tipo assim, dependendo da perspectiva, você vai vir um feitiço, vir uma encantaria, não sei o que, mas não, é que nem quebrar o braço, que aí você começa a ver as pessoas que quebraram o braço. E aí você começa a ver, aquilo ali só te ativou uma percepção para algo que você não está acostumado no dia a dia. Então, para mim, esse tipo de arte tem esse poder de, sem fazer nada, te ativar a percepção, te transformar, né? Então, para além dos signos do nome do ônibus chamado Pindorama, aquele percurso de conhecer a BH que eu não conhecia dessa forma, ver as meninas ali nesse silêncio, nessa mistura. Eu acho que, inclusive, é uma metáfora para o mascaramento, porque a máscara se fundia a vocês como vocês se fundiam à realidade ali, de uma forma muito singela, sem pretensões, né? De estar ali, de mostrar. E aí é isso, a gente ficava também trocando o tempo inteiro de processo, desde o começo do Cadela, mas falando em onça o tempo todo, das onças que invadiam, né, a cidade, mas na verdade é a cidade que invade o território delas, por isso que elas têm que aparecer. E eu ficava falando, essa obra me faz pensar muita coisa, eu espero, e me transforma em muitos lugares bonitos, espero que transforme nas pessoas também, porque me lembra sobre que esse território não é só nosso, me lembra sobre como estamos sujeitos a aparecer uma cobra dentro da padaria, aparecer as outras coisas, e que deveria ser cada vez mais, né? A gente está preparado para fazer isso, a gente teve adultos para os animais atravessarem as rodovias ao invés de serem atropelados, enfim, da gente parar para pensar e não ser uma coisa tão antropocêntrica, né? Então, eu acho muito lindo, e assim, compartilho com a Ídila desse mesmo amor pelo mascaramento. Eu acho que, assim, é o lado bom da Disney, que foi a primeira coisa, talvez, que eu tinha visto que era criança. Eu nunca fui na Disney, nem tenho vontade de ir hoje, mas quando era criança eu queria ver o Mickey, eu queria ver aquelas figuras mascaradas, eu queria, né? Então, para mim, isso é... Existe um lugar lúdico ali, que obviamente não é unânime, mas que atravessa muito a gente, esse lugar do mascaramento, desde das tradições populares, das manifestações populares, até esse meio mais mainstream também, né? Então, o piercing, o nariz de palhaço, o boné, quando a gente começa a filosofar sobre a máscara e entender que tudo isso é que drag, tudo isso é mascaramento, tudo isso é drag, né? Tudo isso são manipulações, são artifícios e formas da gente forjar, também me faz pensar que a natureza nada na natureza também é natural. A natureza, ela está toda se artificializando, toda se utilizando como artifício, né? Os insetos e os pássaros polinizando as plantas em determinados lugares, o rola bosta empurrando a bosta, que a gente tudo da natureza é artifício para si próprio, né? A natureza não é natural. Então, é um tipo de obra que tem esse paradoxo, como eu falei no começo, e me faz realmente pensar que a gente não tem, a gente pode fazer uma reconciliação ao invés de um divórcio entre a fantasia, a realidade, a fabulação, a realidade, a natureza, a artificialidade. Todas essas outras coisas se fundem assim para mim. Então, para mim, esse tipo de performance e junto dessa linguagem do mascaramento é muito profunda e muito potente, assim. Acho de uma grandiosidade o Cadela também pensar nessas obras que parece que assim, não tem função nenhuma. Eu não estou ali, não vou cantar uma música para você. Ai, que voz linda. Eu não vou fazer uma dança, nossa, como ela é virtuosa, e olha como ela tem um alongamento. É um tipo de arte que liga outras células, conecta outras sinapses. Tá, querida.
Nossa, olha só, eu fiquei gastando uma onda nisso que o João falou e pensando assim nas escolhas que a gente fez pensando em comunicação. Eu acho que a gente fez certo em, por exemplo, não escolher um style. Olha, João, entrei numa pira aqui agora. Porque você foi falando isso, me veio uma ideia aqui agora, que é o seguinte, a gente tinha que ter escolhido um site mesmo, sabe? Uma plataforma. E não algo que fosse um Instagram para estar falando uma coisa ali, talvez. Agora que você foi falando tudo isso, assim, eu fiquei pensando que eu acho que é um pouco disso, Cadela. Quem vai ali no nosso site vai disposto a esmiuçar isso, a sentir, a entender, a pensar um pouco disso, sabe? Pensando, claro que está num processo em criação, a gente vai colocar esses outros momentos também, né? E tudo que foi do processo. Mas agora, escutando essas coisas que o João foi falando, eu acho que pensando nessas escolhas do registro, do acervo, vamos pensar assim, né? Do que a gente tem para mostrar do que é esse projeto, do que foi isso tudo, rede social, tipo o Instagram, não daria conta de abarcar isso, sabe? Vamos pensar assim, né? Claro que a gente tem que entender tudo o que está acontecendo para conseguir estar lá, né? Obviamente, né? Mas pensando agora nisso tudo, assim, eu fiquei pensando muito nisso, assim, acho que até nessa escolha foi um pouco assertiva a ideia da gente investir num site, numa plataforma que tem mais espaço para poder falar sobre isso, sabe? Entregar esses nossos bate-papos e esmiuçar lá e trazer os textos de vocês, as reflexões de vocês, essas percepções sobre por que a máscara, por que um silêncio, o que foi, sabe? Isso tudo, acho que foi bem massa, assim, essa nossa escolha. Estou feliz que o João foi falando, foi pensando várias coisas, assim, inclusive, para a gente poder ir construindo, sabe? Porque eu acho que é isso. Alguém, por exemplo, chegou uma pessoa aqui, né? Entrei aqui hoje, quero entender o que é, conseguir ir indo pela narrativa de vocês do processo, né? Eu acho que isso é massa. Porque é algo muito denso, né? Algo muito forte, né? É. Então é isso? Maravilhosa! A vida. Então, vocês estão satisfeitos com a conversa? Acha que a gente vai mais? Eu acho que. Não sei, assim. Vai ter uma edição, é? Vai. Não, não sei se vai. O vídeo, acho que não. Acho que o vídeo vai. Não, edição de áudio. Tipo, isso que a gente está falando agora não necessariamente vai estar no podcast. Ah, não, no podcast não. O podcast vai ser uma edição. É, o podcast vai ser editado. Pode falar o que você quiser, meu amor. Ainda não, porque ainda está gravando, tá? Tá bom, espera um pouco. A gente agradece todo mundo. Todo mundo que esteve com a gente aqui hoje. Ó, então vou fechar, obrigada. Assim, muito bom a gente conseguir fechar esse projeto. A gente sabe tanto que é difícil conseguir fechar as coisas, né? Porque vai passando o tempo e o movimento de conclusão, ele é sempre porque não conclui, né? A gente, na verdade, nunca conclui nada. A gente vai abrindo mais caminhos, assim. Eu acho que esse rolê dessas conversas é interessante também para a galera que quiser saber sobre o projeto, ter esse acesso, ter esse material. A gente fez com dinheiro público, então é preciso que as coisas sejam públicas também, assim, né? Gratuitas, acessíveis a quem quiser acessá-las. Então, é isso, assim. Obrigada, gente. Quando puder parar de gravar, vocês me falam. Pode? Pode parar, vamos encerrar. Deixa eu parar. Ai, meu Deus, como é que para de gravar? Clica lá no. Ai, parou. Peraí. Aqui no